Eu analisei 74 manifestações populares entre 2013 e 2015 e a partir dessas manifestações populares surgiram nomes de lideranças e modos de convocação social, modelos de acesso à informação que as próprias pessoas apontaram. Então foram 601 entrevistados, distribuído pelas 5 regiões do Brasil, de todos os estados. Essa distribuição ela foi feita de acordo com um modelo de pesquisa quantitativa. Eu tive a ajuda de um matemático para fazer essa distribuição para mim. E aí esses 601 entrevistados, eles foram de todas as regiões, distribuídos então de forma dos percentuais de cada região de acordo com o censo do IBGE. E essas pessoas apontaram de que forma que ocorre a convocação social, de que forma que ocorre as manifestações, a mobilização para a ação e quem são as pessoas que influenciam nesse processo, seja influenciando antes das manifestações, durante e formadores de opiniões que vêm depois. Esse primeiro contato no campo me deu as direções, então as linhas básicas deste novo príncipe, mas todos esses indicativos foram confirmados com uma nova ida a campo quantitativa e posteriormente com um grupo focal e análise qualitativa dos líderes de opinião e das respostas dos entrevistados. Eu apliquei ele online. E por que online? Porque eu queria saber justamente sobre a era das redes digitais, então o momento que estamos vivendo, pessoas conectadas, então as demais pessoas não vinham ao caso para minha pesquisa. Mas eu sozinha não conseguiria fazer isso, atingir pessoas em todas as regiões. Então eu contei com o auxílio de grupos de pesquisa na região Nordeste, na região Centro-Oeste, na região Norte, que me ajudaram na distribuição nessas regiões. Além disso, a pesquisa foi distribuída via as redes sociais, então via Facebook, Twitter, ela foi distribuída pelas próprias redes de contatos que foram partilhando, mas mesmo assim, algumas regiões, como a região Norte e Nordeste, eu não conseguia atingir o número necessário. Então foi preciso investir em espaços pagos, por exemplo, na própria rede social, espaços pagos para que essa pesquisa tivesse maior visibilidade naquelas regiões. Então foram várias formas de distribuição da pesquisa. Eu contei também com a ajuda de pessoas de movimentos sociais, então dos movimentos que estavam em evidência na época das manifestações, tanto de um lado quanto do outro. Então eu tive a ajuda de lideranças do Movimento Brasil Livre, também da CUT, que me ajudaram na distribuição e sempre houve muito um cuidado disso, para que a gente não ficasse em uma das linhas partidárias ou em uma dos viés das manifestações. Nos questionários que foram esses distribuídos amplamente, eram 25 perguntas de acordo com o perfil de cada pessoa. Então, de acordo com o que ela ia respondendo, iam surgindo outras perguntas voltadas para aquele perfil. O que eu queria descobrir? Quem aquelas pessoas acompanhavam via redes sociais, quem influenciava nas opiniões, que tipo de manifestação que elas participavam, por que elas participavam ou não de manifestações e qual a opinião delas perante alguns assuntos. Então, temas econômicos, sociais e políticos, um pouco da percepção das pessoas e quem que elas seguiam de líderes e de comunicadores sobre esses assuntos. Então esse foi o foco principal desse questionário amplo. Depois dele teve uma ida a campo, mais uma para um grande público, né, para confirmar ou refutar respostas e por último um grupo focal. Nesse grupo focal, 180 pessoas retiradas desses 601 entrevistados foram entrevistadas novamente por várias vezes durante um período de 6 meses. E aí eu pude comparar as respostas dessas pessoas, porque tanta gente, né, me fala um grupo focal com 180, porque eu precisava de pequenos grupos de cada uma das 5 regiões do Brasil, então por isso que ficou um grupo tão grande no final das contas. Esse grupo focal serviu para confirmar, então há realmente mudança nas pessoas, esses líderes eles vão mudando de acordo com o tema, de acordo com o momento. Esse era uma das hipóteses que surgiu com a pesquisa ampla. Depois eu pude confirmar no grupo focal, porque eu percebi que as mesmas pessoas que falavam que acompanhavam diariamente um comunicador ou um líder, seja ele político ou da comunicação ou de outra área, depois ela dizia outra pessoa. Aí quando ela falava que era convocada por um líder, depois ela falava outro líder. Então a gente pôde confirmar essa mutação da liderança, né? Com essa pesquisa eu pude mapear e criar um organograma do que seria então o príncipe deste momento, o que seria esse príncipe digital.